Olá, está começando mais um OAB Entrevista e neste programa vamos falar de assuntos sérios que merecem atenção. A exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças. Mulheres e crianças hoje representam 82% das vítimas de tráfico de pessoas no mundo. E o Brasil é o país com maior incidência na América do Sul, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para o Combate às Drogas e ao Crime. Em setembro deste ano, o Ministério da Justiça deflagrou no país uma operação que resultou em 105 mandados, incluindo busca, apreensão e prisão. E quem faz a primeira entrevista desse programa é a repórter Tainara Aires. Para começar este OAB Entrevista sobre dois temas tão sérios, exploração sexual e tráfico de pessoas, vamos entrevistar o presidente da Comissão de Direito da Criança, do Adolescente e Juventude da OABDF, Dr. Charles Bica, que vai falar conosco sobre esses crimes contra as crianças. Obrigada, Dr. Charles, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre uma grande satisfação estar falando sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Doutor, no início do nosso programa nós apresentamos alguns dados e citamos uma operação do Ministério da Justiça. Inclusive, nessa operação foram analisados 312 mil arquivos com conteúdos de exploração e abuso infantil. Se tratando de internet, o Brasil ainda carece de uma fiscalização maior? O tráfico de pessoas hoje ele é uma das atividades mais lucrativas do mundo. Tá? Ele só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. E 82% do número de pessoas traficadas, infelizmente, são mulheres e crianças. E nós tivemos essa operação recentemente do Ministério da Justiça, com as outras polícias, a Polícia Federal, as polícias civis dos estados, inclusive com a ajuda de outros órgãos, que teve 105 mandados de busca, 51 pessoas presas, sendo que dessas pessoas presas, 34 foram no Brasil. Mas quero lembrar também que nós já tivemos esse ano ainda, em março, a Operação Luz da Infância 4, onde foram expedidos 226 mandados e 141 pessoas presas. É um número alto. É um número alto e preocupante, que inclusive pela ONG Save the Children, o Brasil hoje é o pior país da América Latina para meninas. Então, é uma situação alarmante e preocupante. Doutor, a gente sabe que a internet é um espaço propício para a exposição, né? Então, de que forma que os pais, quem nos assiste, pode evitar com que os filhos sejam vítimas? Fiscalizando, principalmente, a palavra é essa. Tá, os dados são realmente alarmantes. A gente tem dados, por exemplo, da SaferNet, de que 1 entre 4 crianças de 9 a 10 anos de idade utilizam a internet livremente, sem qualquer tipo de fiscalização. Então, sem essa fiscalização é impossível. E outra coisa, não precisamos estar entregando aparelhos eletrônicos para crianças de 3, 4, 5 anos. Que funciona em muitos casos como uma babá eletrônica para distrair essas crianças. Quanto mais a gente puder postergar essa entrega desses eletrônicos, que é inevitável, a gente sabe hoje em dia, a gente pode fazer isso. Mas ainda assim, quando nossos filhos estiverem utilizando, nós podemos ter mecanismo de controle nos sites, nos aparelhos, nós podemos estar fiscalizando o histórico, nós podemos estar fiscalizando o que eles estão acessando. Então, não só podemos, eu diria, nós devemos. Essa é uma obrigação nossa, enquanto pais, de estar fiscalizando o uso devido da internet por parte dessas crianças e adolescentes. Dr. Charles, números do Disque 100 revelam que em 2018 foram registradas 42 denúncias de tráfico de crianças e adolescentes aqui no Brasil. O estado com maior número de denúncias foi São Paulo, com 15, índice que vem caindo ao passar dos anos. Podemos comemorar essa estatística? Primeiramente, é bom frisar que São Paulo é a maior cidade do país, né? Isso significa bastante, e tem um dos aeroportos, tem o aeroporto mais movimentado do Brasil. Então isso influencia, mas o problema maior está na região de fronteiras, está nas regiões fronteiriças, que a situação ainda é muito pior. Mas acho que não temos nada a comemorar não, tá? Acho que enquanto tiver uma criança que seja nessa situação, sendo traficada, abusada, molestada, nós não podemos comemorar. Temos que estar lutando incessantemente para que não exista uma criança sequer sofrendo esse tipo de barbaridade.
Esse crime de tráfico de criança, por que ele acontece? Qual que é o objetivo? O objetivo, a gente chegou, acho que até a comentar um pouco sobre isso no início da nossa entrevista, é a lucratividade. Ele só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então, essas mulheres e crianças, que são 82% dos casos, têm um valor de mercado muito alto. Então, nós temos essa lucratividade do mercado. Então, a gente tem um problema decorrente disso. Dr. Charles, vamos então aqui falar para quem nos assiste um pouquinho mais sobre como fazer uma denúncia. Sim, os canais são inúmeros, tá? Nós temos os canais mais populares, temos, por exemplo, o Disque 100, que é prático, rápido e anônimo. Temos o Disque 100, temos os conselhos tutelares, quase todas as cidades possuem um conselho tutelar, onde pode ser denunciado qualquer tipo de prática criminosa contra crianças e adolescentes. Temos a própria delegacia de polícia. Temos a Polícia Militar, o 190, que todos sabemos, aí, tem a Polícia Rodoviária Federal também, o 191, que atua muito com relação às estradas. Então, nós temos vários locais aonde fazer uma denúncia. Podemos também utilizar da própria internet. Nós temos canais como o Humaniza Redes, temos o site da Polícia Federal, temos o SaferNet. Então, o que não faltam são canais para fazer denúncias. Inclusive, as próprias redes sociais, onde essas crianças e adolescentes estão ali divertindo, entre aspas, né, ou talvez sendo vítima de algum crime, possuem links específicos para denúncia. O Facebook, o Twitter, o Instagram, todos eles é possível fazer uma denúncia. Nós vimos, então, tem muitos meios para poder fazer uma denúncia. E as campanhas e as políticas públicas, o senhor vê que elas estão funcionando? Eu acredito que estejam funcionando, até porque denúncia ela existe quando ocorre uma conscientização. Necessariamente um número de denúncias não está ligado ao número de crimes. Então, funcionando de alguma maneira, elas estão, mas podem funcionar muito mais, sempre é possível melhorar e nós temos que estar trabalhando para isso. O governo tem que estar sempre trabalhando nisso, nós temos aí essas operações de sucesso, só esse ano foram duas. As operações Luz na Infância, que esse ano teve a 4 e a 5, nós já tivemos a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, e nós já tivemos ali mais de 500 prisões dentro dessas operações de criminosos sexuais. Então, acredito que tem muito a ser feito, mas que muito também está sendo feito. Dr. Charles, o senhor acredita que há um desconhecimento por parte da criança e do adolescente para se reconhecer como vítima? Eu tenho certeza. Não só um desconhecimento, como uma absoluta boa-fé daquela criança e do adolescente. Porque esses criminosos sexuais, esses predadores cibernéticos, eles têm métodos para se aproximar. Ele não chega de uma vez. E nós temos uma expressão inglesa bastante usada, internet grooming, que é essa forma de aproximação. Ele finge que tem o mesmo gosto daquela criança, ele começa a entrar em mesmos canais, eles se passam por crianças e adolescentes, inclusive, esses criminosos, e tentam ganhar a confiança dessa criança. Depois que ele ganhou a confiança dessa criança, ele faz essa criança achar que aquele abuso, que começa às vezes com uma fotografia, com algo parecido assim, seja algo normal na cabeça daquela criança. Então, tem toda uma técnica utilizada por esses criminosos. Dr. Charles, o senhor comentou conosco que as políticas públicas elas vêm funcionando, podem melhorar, mas elas estão funcionando. Temos também a responsabilidade dos pais, dos responsáveis, em ficar atentos ao conteúdo que os filhos, as crianças e adolescentes estão usando. E o papel da escola em todo esse processo? Eu diria que esse é o grande desafio do momento, que as escolas estão enfrentando. E todas as escolas hoje devem estar preocupadas com isso, porque não só pelos crimes ali, o cyberbullying, a troca de imagens de conteúdo sexual pelos aplicativos, não só pelos crimes específicos ali praticados com os aparelhos celulares, mas todo o desenvolvimento do projeto pedagógico, da socialização da criança está comprometido com esse aumento alarmante do uso da internet. Então, eu acho que toda a escola hoje deve estar e muito preocupada com isso. Dr. Charles, e como é que vem ocorrendo os diálogos da OAB com as demais instituições e os órgãos? Eu, quando assumi a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB-DF,
eu trouxe ao nosso presidente, à época, duas grandes preocupações. Uma era com a paternidade responsável, maternidade, evidentemente, também, com o abandono de filhos, os índices alarmantes que nós temos, e com a integração da rede de proteção. Tá? Já começamos a trabalhar nessas duas coisas, nessas duas prioridades, tá? Já criamos subcomissão sobre isso. Semana passada mesmo estive na Vara da Infância e da Juventude, conversando com o nosso juiz titular. Semana passada estive com o Ministério Público da Infância e da Juventude, realizando inclusive inspeções e unidades de menores infratores, onde cumprem medidas socioeducativas junto com o Ministério Público. E essa integração, essa nossa vontade de trabalhar junto, tanto com a Vara da Infância e da Juventude, como o Ministério Público, foi muito bem recebida por eles. Então, a nossa ideia é trazer as outras instituições. Vamos, dia 6, agora ter a eleição do Conselho Tutelar, dos conselheiros tutelares, vamos chamá-los para a OAB, vamos chamá-los para conversar, vamos conversar com as delegacias de proteção ao menor, precisamos integrar toda essa rede de proteção. E tenho certeza de que o Conselho Federal também, do qual eu tenho a honra de fazer parte da Comissão Especial de Defesa da Criança e do Adolescente, também está fazendo essas medidas. Tanto que no próximo dia 25 de outubro, eu recebi essa semana já um convite para um seminário sobre as medidas socioeducativas e de proteção à criança e o adolescente. Então, a OAB pode sim, ela pode e deve estar inserida em todo esse contexto de proteção. Sem essa interação da rede de proteção, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos, que são urgentes, e precisamos, com muita rapidez, agir contra esses criminosos. Dr. Charles, e neste papel também é fundamental a presença da sociedade. Nós temos debates públicos, seminários, a OAB participa e promove, bastante eventos sobre o tema, mas a sociedade tem que estar envolvida. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá? Sem uma participação efetiva da sociedade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa rede de proteção jamais vai funcionar. É importante que todos denunciem. Não tem mais aquele ditado antigo, aquelas coisas de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, a gente tem que entrar onde estiver acontecendo um ato criminoso, nós temos que sim denunciar, principalmente quando estamos falando de crianças e adolescentes, seres humanos indefesos, que nós temos sim a obrigação de agir para preservar os seus direitos. Então a sociedade tem que denunciar, a sociedade tem os canais são inúmeros de denúncia, e essa rede de proteção à criança e ao adolescente só vai funcionar com a participação efetiva da nossa sociedade, que nós conclamamos para nos ajudar nessa guerra contra esses criminosos sexuais. Dr. Charles, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Sou eu que agradeço, é sempre uma alegria muito grande poder falar sobre esse tema, que embora seja um tema trágico, seja um tema desesperador, mas que toda vez que a gente pode falar, a gente está alertando, a gente está conscientizando, a gente está divulgando, estamos sinalizando de que nós não podemos tolerar esse tipo de violência. Tá certo, muito obrigada. E você não saia daí, nós voltamos no próximo bloco. O tráfico de pessoas é uma dura realidade pelo mundo. Dados da Organização Internacional do Trabalho estimam que quase 2,5 milhões de pessoas são obrigadas a realizar trabalhos forçados em todo o mundo. E na maioria dos casos, 80% são mulheres ou meninas. Infelizmente, qualquer pessoa pode ser vítima dessa tragédia, mas elas são as principais. Para falar desse assunto, vamos conversar com Daniela Borges, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Obrigada, doutora Daniela, por participar mais uma vez conosco aqui no OAB Entrevista. A alegria é toda minha poder estar aqui mais uma vez, infelizmente, para tratar de um tema tão difícil. Mas muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui mais uma vez. Obrigada, doutora Daniela. Falamos um pouquinho aí no início do programa sobre alguns dados que, infelizmente, mostram que as mulheres são as principais vítimas do tráfico de pessoas. Isso demonstra a falta de políticas públicas para essas mulheres? Eu acho que são vários aspectos, que contribuem para que isso aconteça.
a gente tem uma realidade no nosso país de situações de mulheres já de vulnerabilidade e que muitas vezes se vêm diante de alguns convites que aparentemente poderiam representar uma mudança na vida delas, e isso normalmente é o que é mais utilizado como isca, né, para que muitas mulheres saiam do país com promessas, né, enfim, de uma vida profissional ou de alguma oportunidade no exterior. Então, a gente também precisa refletir sobre isso, né, sobre essa realidade também de vulnerabilidade e de dificuldades que as mulheres muitas vezes enfrentam no Brasil, que as fazem, muitas vezes, cair nessas iscas, né, de maneira que elas terminem se tornando vítimas do tráfico de pessoas. E, além disso, existe uma série de questões que são colocadas dentro da realidade do tráfico, sobretudo internacional, considerando a dificuldade do próprio país e de outros países também, de uma maneira integrada, combater essa prática. É claro que existe também o trabalho forçado dentro do Brasil, a gente também não pode ignorar isso. E aí, nesse aspecto, na minha visão, é mais evidente ainda a falta de políticas públicas. Mas a gente tem esse desafio de pensar esse tema também no plano internacional, né, que é um percentual muito significativo, né, quando se trata especialmente de mulheres. E quando a gente está dentro dessa temática de violência contra a mulher, de tráfico de pessoas, exploração sexual de mulheres, enfim, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que no Estado a gente tem leis, às vezes a gente tem algumas coisas colocadas de uma maneira que há uma intenção, mas quando você vai para a realidade, você vê que o Estado efetivamente não consegue estabelecer as ações necessárias para se combater essas práticas. Então, a gente tem um disque denúncia, tá? Mas, infelizmente, esse disque denúncia, muitas vezes, ele sequer é acessado. Não tem como essas mulheres que estão em trabalho forçado, porque muitas vezes elas, na verdade, estão mantidas em cativeiro, num contexto, né, de cárcere privado, em que elas efetivamente sequer conseguem acessar o disque denúncia. Então, realmente é necessário que tenham políticas públicas de investigação, de mapeamento dessas quadrilhas, né, de desestimular também o turismo sexual, porque a gente também precisa pensar, quando a gente fala da questão da exploração sexual, que tem esse outro lado, né, aquele que procura o turismo sexual. E aí, de alguma maneira, vêm essas redes e aí terminam fazendo essas mulheres vítimas e justamente dentro desse contexto do turismo sexual. Então, enfim, são muitos os desafios para que a gente possa ter uma realidade um pouco diferente. E o que, na opinião da senhora, como mulher também faz com que as mulheres do Brasil, as mulheres de uma forma geral, sejam vítimas mais vulneráveis para esse tipo de crime? Eu acho que especificamente no que se refere ao tráfico de pessoas, tem realmente muito a ver com essa tentativa da mulher de ter uma oportunidade profissional. Às vezes, infelizmente, a gente sabe também que algumas pessoas, inclusive, estabelecem inicialmente uma relação afetiva, fazendo parecer aquela mulher, né, que é um namorado ou que tem uma intenção efetiva ali de ter um relacionamento e aí termina convencendo a mulher de ir para o exterior e aí quando a mulher chega no exterior não é exatamente isso. Então, acho que são várias coisas que terminam fazendo com que a mulher possa ser vítima, né, de um tráfico de pessoas. Mas eu acho que é, sobretudo, a ideia de que ela vai poder, né, ter alguma oportunidade profissional ou alguma questão de um relacionamento afetivo. Então, ela vai muito dentro daquela ilusão, ela é enganada mesmo, né? E aí, quando ela chega, ela descobre que não é exatamente nada daquilo. Então, é muito importante a gente poder falar sobre esse tema, até para alertar também as mulheres, né? E acredita que hoje há uma preocupação da segurança pública do país de uma forma geral, o tráfico de pessoas e a exploração sexual? A gente vê poucas políticas públicas, né, em relação a isso. Inclusive, eu acho que a gente até avançou um pouco, mas de vez em quando o Brasil, infelizmente, oscila, porque o Brasil passou durante muitos anos projetando internacionalmente como um dos atrativos do país justamente a mulher e a sua beleza, e com isso estimulando o próprio turismo sexual. Então, esse é um ponto, né, que a gente precisa pensar no conjunto. Então, é muito importante que o Brasil, de maneira alguma,
trabalhe com qualquer referência a turismo sexual, sem qualquer referência à beleza das mulheres brasileiras como um atrativo para alguém vir conhecer nosso país. E, além disso, é muito importante que a gente tenha políticas claras e trabalhos constantes de segurança pública, de, inclusive, investigação, porque normalmente são quadrilhas que agem internacionalmente, para que a gente, de fato, possa ter uma realidade melhor no Brasil, um número menor no Brasil. Na verdade, o número ideal é 0, né, de mulheres que possam ser vítimas de tráfico de pessoas aqui no nosso país. Eu acredito que vale a gente até frisar um pouquinho a importância do Disque Denúncia, não é mesmo? Porque, às vezes, se alguém vê algum caso, se alguém ouve falar de algum caso, guarda para si. E aí também tem um problema. Sim, e dentro do Disque Denúncia, né, que é o 180, ele pode ser acessado pela própria vítima, mas, como eu disse, é um contexto muito difícil, porque normalmente a mulher que é vítima do tráfico de pessoas, ela é colocada em cárcere privado, ela é colocada, né, em condições sem acesso à comunicação, mas ela saber que existe essa possibilidade, caso ela tenha alguma forma de comunicar, e a gente também poder se sentir responsável, né, no sentido de perceber que, se alguém está nessa situação, de fato, a gente poder também denunciar. Então, acho que a gente também, nesse aspecto específico, tem um dever, enquanto, né, sociedade, de estar atento mesmo a essa realidade e não dizer não é com a gente. Então, é importante a gente ter também essa atenção. Então, doutora Daniela, eu gostaria de te agradecer por participar conosco neste OAB Entrevista, falando de um tema tão caro e tão importante de ser tratado sempre. Sim, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Como disse, infelizmente, para tratar de um tema tão triste, né? A gente precisar falar sobre isso, mas diante dessa realidade a gente precisa falar sobre isso para que ela possa mudar. O mais recente relatório global sobre tráfico de pessoas mostra um número recorde de casos detectados em 2016. Enquanto em 2003, menos de 20 mil registrados, o número subiu mais de 25% em 2016, cerca de 25 mil casos. Para falarmos sobre o tema, quem participa conosco é Hélio Leitão, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Doutor Hélio, como nós podemos analisar esses números aqui no Brasil? Difícil dizer. Certo é que a questão da subnotificação, pessoas que são vítimas dessa prática criminosa e deixam de levar ao conhecimento das autoridades. A subnotificação no país ainda é muito alta, por razões as mais variadas, seja por desinformação, seja porque as pessoas ficam intimidadas, receosas, seja porque as pessoas ficam envergonhadas, muitas vezes cederam ao sonho, ao apelo de um sonho dourado, não é? Que se revelou, na verdade, uma grande trama criminosa. Por todas essas razões, a subnotificação no país ainda é importante. Doutor Hélio, como nós podemos destacar a importância das denúncias? A denúncia é fundamental. Você só se vai conseguir com que o aparato estatal de repressão a essa prática possa ser posto em movimento através de uma denúncia. Então, é fundamental que as pessoas vençam a sua inibição, vençam os seus receios e procurem as autoridades competentes para que façam a denúncia. O combate à exploração sexual e também ao tráfico de pessoas são garantias de direitos humanos? Essas práticas criminosas atentam contra a dignidade da pessoa humana, atentam contra os direitos os mais elementares, os direitos inerentes à condição humana. Sim, é um grave atentado à dignidade da pessoa humana. Podemos dizer, doutor Hélio, que os dirigentes estão mais atentos aos direitos humanos? É inegável que avançamos de maneira significativa nessa questão, seja do ponto de vista legislativo, e citaria a Lei 13.344 de 2016, que dispõe sobre o combate, a prevenção e combate ao tráfico de pessoas, seja o tráfico interno, seja o tráfico internacional. O mesmo Estado passou a adotar de um aparato específico, delegacias especializadas, núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Avanços houve, e é impossível não reconhecer.
Doutor Hélio, existem documentos internacionais que tratam dos direitos humanos? Certamente, eu citaria mais especificamente sobre o tema o Protocolo de Palermo, de que o Brasil é subscritor, a que o Brasil aderiu, e que efetivamente se compromete em prevenir e coibir essa prática criminosa. Em 2016, vários avanços na repressão ao tráfico de pessoas, como o aumento das penas e a ampliação das situações que caracterizam o crime. Mas será que a legislação nacional e os acordos internacionais atendem? Ou ainda são necessárias melhorias? Conta pra gente, doutor Hélio. O aparato legislativo é, por definição, limitado. O que efetivamente, o seu alcance é limitado, a sua eficácia é limitada. Portanto, quero crer que o que efetivamente vai ajudar a coibir essa prática é mais informação para o nosso povo, sobretudo para os nossos jovens. O que vai coibir essa prática é uma ação preventiva e também uma ação policial qualificada. Uma ação policial qualificada que possa reprimir essas práticas. Podemos considerar a pena atual de 4 a 8 anos de prisão para as pessoas que cometem o crime de tráfico de pessoas uma pena pequena? Isso pode ser visto no caso concreto. Difícil responder isso em tese. Eu, particularmente, tenho uma posição de uma convicção íntima de não crer na eficácia do aparelho repressivo de per si. Eu acho que o aparelho repressivo deve ficar aí como a última ratio, né? A última instância. Eu aposto sim na prevenção, na educação, na informação. Eu acho que isso é fundamental. Não creio que o aumento de penas, isso tem sido aí a lição que a história nos dá, e nós temos sempre que consultar o Tribunal da História. Um aumento de penas não tem se revelado eficaz em nenhuma hipótese. É claro que exige-se sim uma intervenção policial eficiente, uma intervenção policial eficaz, que possamos desbaratar redes internacionais de tráfico de pessoas, não é? Mas o aumento de pena, tão somente, a mim não me impressiona. Doutor Hélio, qual o papel da advocacia no combate a esses tipos de crime e também na manutenção dos direitos humanos? O advogado é o primeiro defensor dos direitos humanos. Nós prestamos, no nosso juramento profissional, no artigo 20 do Regulamento Geral, nós prestamos o compromisso, assumimos o compromisso da defesa dos direitos humanos. No artigo 44, inciso 1º do nosso estatuto, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, dentre as missões institucionais da OAB está a defesa dos direitos humanos. Então, nós podemos sim nos engajar, podemos e devemos nos engajar numa grande ciranda pela prevenção e combate a essa prática criminosa. Na ação da OAB, na sua ação institucional, nas suas comissões, podemos sim trabalhar isso, podemos e devemos trabalhar isso de maneira muito contundente. Obrigada por sua participação conosco, doutor Hélio. E obrigada a você também de casa que conferiu com a gente todo este OAB Entrevista sobre temas extremamente importantes. Se quiser rever este ou outros que já preparamos especialmente para você, vai na nossa página no YouTube. E para sugerir uma pauta, é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. E é claro que você também não pode deixar de seguir a gente nas redes sociais. Tchau! E até o próximo OAB Entrevista.